Como é que isso repercute no Brasil? Porque existe uma discussão, né, sobre o racismo do Brasil, o racismo dos Estados Unidos, da Europa. Tem gente que diz que no Brasil não existe esse racismo estrutural, tem gente que diz que existe. Como é que tu enxerga, baseado na história desses países? Então, eu sou defensor que no Brasil não teve assim um racismo estrutural, seja aquela coisa sistemática, né? Ou colocada pelo Estado, ou com grande preconceito da sociedade. Eu acredito que não, mas teve racismo localizado, claro, né? Conforme eu falei, nós somos seres humanos, você tem um grupo racista ali, outro aqui, outro ali. Claro, na história sempre teve. Uhum. No Brasil também, mas olhando globalmente, não dá para comparar os Estados Unidos com o Brasil. O Brasil, qual que é a primeira prova que eu daria para que o Brasil não tem racismo estrutural? Casamento interracial. O Brasil é um país de mestiço. E sempre nunca foi proibido. Casamento, nunca foi proibido. Nunca foi proibido. Nunca foi proibido. Um negro no Brasil que era escravo, quando ele comprava liberdade, ele tinha todos os direitos de um branco. Nos Estados Unidos, não. Aqui ele tinha todos os direitos. Teve vários negros que ficaram ricos, né? Depois, alguns ganharam título de nobreza, né? Então, aqui nunca teve essa coisa imposta. Nunca teve uma lei racial no Brasil, embora tenha tido preconceito aqui e ali. Isso não dá para negar. O teu ponto é que, se comparando com países que adotaram medidas sistemáticas e políticas racistas, no Brasil não teve nada, nem perto disso. O que existe no Brasil é um preconceito individual, de pessoas que agem de forma má com outro. Não um racismo estatal, esse é o ponto. Esse é o ponto, é isso aí. Porque tem, né? A gente vê vários casos de racismo no Brasil, né? Mas o estrutural, ele significa que o Estado, ele age para que isso aconteça. Isso. E perto do que aconteceu em outros países, a gente nunca teve nada parecido, né? Mas um argumento muito usado para dizer que o Brasil foi um país racista é a escravidão, né? Que foi nos últimos a abolir, que foi muito cruel aqui. Então, a escravidão não necessariamente, ela não é uma relação entre causa e efeito com o racismo. Uma pode levar a outra, claro. O racismo pode levar à escravidão, a escravidão pode levar ao racismo, mas não é imediata, porque brancos já escravizaram brancos. No Japão tinha escravidão de japonês contra japonês. Na China também. Na África a escravidão era endêmica, né? Só acabou no século XX. Até hoje até diz que ainda tem um pouco na África, de negros contra negros, né? Quando teve o comércio atlântico, eram os próprios tribos africanas que venciam as guerras, que vendiam os escravos para os traficantes brancos. Nem todo traficante era branco, viu? Tinha muito traficante negro, principalmente no Brasil. Nos Estados Unidos não, porque até isso acho que era proibido. Mas no Brasil tinha muito traficante negro, né? Então eles iam lá na África e negociavam os escravos dos próprios africanos. A tribo vencedora na África, ao contrário do Brasil, ela não matava em banquete antropofágico, embora alguns eram mortos em cerimônia de sacrifício humano, né? E outros eram vendidos, a maior parte vendida como escravos, e alguns ficavam lá como escravos. Então era negro escravizando negro. Então isso aí desfoca. A Inglaterra escravizou brancos, né? Os romanos tinham escravos brancos. Então, desfoca um pouco essa coisa de coisa racial. Mas eu não vou defender a escravidão. A escravidão é uma coisa que era para nunca ter tido. Porém, o Brasil não foi o único país do mundo a ter escravidão. Agora, pelos relatos de pessoas que viajaram no Brasil, Spix e Márcio, Saint-Hilaire e outros, dizem que a escravidão no Brasil foi a mais branda do tempo colonial. Inclusive um autor norte-americano, Frank Tannenbaum, que escreveu um clássico, Trade and Slave, alguma coisa assim, ele comenta que a escravidão no Brasil foi a mais branda de todas. E a pior foi a dos holandeses, pior ainda que dos ingleses. Ele dá vários argumentos. Então a alforria no Brasil era a maior do mundo. A alforria é libertar o escravo. Então o senhor lá, vou fazer um agrado, então liberto o meu escravo. Era muito comum no Brasil, no testamento do dono do escravo, dar liberdade para o escravo no testamento. É muito comum. A alforria em vários estados dos Estados Unidos era proibida. E no Brasil era muito comum. O Brasil foi o único lugar na história que tem um instituto chamado coartação. O direito do escravo trabalhar sábado para comprar a sua própria liberdade. Isso nunca teve em nenhum outro lugar. Tanto é que no século XIX era muito comum
O escravo trabalhava 5 dias para o dono dele. Chato falar dono, mas é a expressão que se dá, né? No sábado ele trabalhava para comprar a liberdade, né? O Brasil é um caso raríssimo, né? Eu nunca me lembro de ter lido isso em nenhum outro lugar, de escravo ter dono, ter outro escravo como dono. Não é esse escravo que tinha escravo, isso foi muito comum. Sabará tinha mais mestiço, mais mulato e negro dono de escravo do que branco dono de escravo. Atingiu uma grande prosperidade, Sabará. O norte fluminense também. Então aqui sempre teve, os escravos sempre tiveram enquanto escravo, mais direitos que outros locais. Então eles tinham até direito de ter escravo. Teve um cúmulo de um escravo ter 3 escravos. Fala, mas isso é muito raro, só teve um cara, mas nenhum outro lugar do mundo teve isso que eu saiba. O Brasil libertou 700 mil escravos, os Estados Unidos 4 milhões. E o Brasil recebeu muito mais, o Brasil foi o lugar do mundo que mais recebeu escravo na escravidão atlântica, né? Que é aquela de fluxo de África para a América. Mais do que qualquer outra colônia. Muito mais que os Estados Unidos. Que prova que aqui era uma colônia rica, né? Já que o escravo era muito caro, né? E aqui libertou 700 mil e lá 4 milhões. Isso aqui recebeu mais, como é que libertou menos? Porque tinha muita alforria. Né? Entendi. Entendeu? Tinha muita alforria. Então, escravidão é ruim, sim, tem que ser condenada, sim, mas aqui no Brasil ela foi mais branda que Estados Unidos, que todo lugar que eu saiba. Mas aí tem aquele argumento também que por mais que o escravo no Brasil pudesse comprar sua própria liberdade, quando ele comprava, ele era um estranho na sociedade, as pessoas agiam com preconceito e ele não conseguia se adaptar à sociedade, e isso tem uma consequência hoje, né? Essa história de racismo, como é que tu vê isso? Então, vamos separar. Então, não tinha restrição legal para um ex-escravo ter uma vida como um branco. Não tinha. O que havia é aquela coisa que nós comentamos. Preconceito de algumas pessoas, em algumas localidades, isso daí havia. Mas não havia assim uma lei, olha, proibimos o ex-escravo de ter isso, ter aquilo. Tinha estado nos Estados Unidos que proibia nego de andar a cavalo. Não podia portar arma. Então aqui no Brasil não tinha. Nós tivemos aí negros que enriqueceram, né? Chico Rei, Chica da Silva e outros, né? Um monte. Tivemos Inhomirim, foi um nobre negro. Dom Pedro II tinha amigos negros, como por exemplo o André Rebouças, né? Então, nós vemos que tinha ascensão social, sim, no negro no Brasil. O grande herói de guerra no Brasil na expulsão dos holandeses era um negro, Henrique Dias, né? O segundo herói, Felipe Camarão, índio. Os dois foram enterrados no Brasil com a maior honra que o Estado português dava para qualquer um, né? Que era morrer com o hábito da Ordem de Cristo. Então não tinha preconceito, já era possível ter ascensão social. Não tinha preconceito estatal, né? Não tinha preconceito estatal, tinha um preconceito aqui e ali, como sempre vai ter, né? Infelizmente. Antes, quando a gente estava falando sobre como que o racismo chegou nos Estados Unidos, a gente mencionou sobre a religião, né? Que algumas pessoas envolvidas na religião tinham essa ideia. E essa é um dos ataques que que se dá à religião, né? Que é uma coisa ruim, que traz racismo, desigualdade, perseguição e tal. Mas eu vejo também que ao mesmo tempo tu defende a religião católica. Católica. E a católica ela é muito acusada de também promover racismo, desigualdade, perseguição, morte e tal. E lá no início da conversa, naquele papo, tu falou que a religião tinha esse aspecto racista. Que religião era essa? Não, estava me referindo aos protestantes, né? Nem todos, claro. Teve, por exemplo, pastores protestantes nas 3 colônias que eram contra racismo. Só para ver o nível de racismo nos Estados Unidos, os Estados Unidos chegou a ter, num zoológico de Nova York, tinha uma jaula lá com um africano. Um pigmeu. Ele chamava Otto Benga. Otto Benga. Eu lembrei disso porque teve um pastor que protestou contra ele, aí fizeram um abaixo-assinado e libertaram o coitado. Mas eles chegaram a colocar um pigmeu numa jaula. Cara. Depois esse pigmeu sentiu tão humilhado que ele se matou, né? Meu Deus. Então, alguns protestantes são muito racistas. A Igreja Católica, pela sua história, não é. Tanto é que nós temos santos de várias origens. Santos negros, né? São Benedito, Santa Efigênia. São Paulo, né? O grande São Paulo, ele dizia que quando Cristo trouxe, né, a Boa Nova, né, a salvação, não haveria mais raça, eram todos iguais. E a Igreja, ao longo da história, ela nunca fez
separação racial. Tem santo japonês, santo vietnamita, santo de tudo quanto é origem, né? Quando Portugal chegou na África, chegou no Congo, Diogo Cão chegou no Congo, e ali teve um forte intercâmbio comercial e conversão, e o rei do Congo se converteu, ele mandou o filho dele ser educado em Lisboa, e o filho dele se tornou bispo negro. Então não tem essa história de racismo. O Brasil teve padres negros, né? Em Angola, que era dominado por Portugal, tinha padres negros.